Como você está, irmã? Bem, eu estou voltando com tudo e eu vou chamar essa nova fase da minha vida de nova era. Por que nova era? Eu vim de um tempo aí de uns 4, 5 anos que foi muito complicado na minha vida. Eu passei por muitas situações assim angustiantes, difíceis, em vários aspectos, financeiro, pessoal, sentimental, familiar, muitos problemas com meu filho. Inclusive agora no final do ano eu tomei o golpe final dentro dessa questão, que foi o pai do meu filho ter conseguido a guarda dele, né, na justiça. E enfim, isso é assunto para outro vídeo que eu vou abrir um pouco sobre isso, porque com certeza outras mães vão se identificar. Então, depois de tanta coisa difícil, eu acho que eu tô lutando na vida para ter paz desde que eu tenho 8 anos, que foi quando os meus pais se separaram e um pouquinho antes eu perdi a minha avó materna, que cuidava de mim muito bem, como a minha mãe não cuidava, né? Então, desde que aconteceu essas rupturas na minha vida, eu me considero lutando por paz na minha vida. Saí de casa muito jovem porque eu queria viver uma outra realidade, eu sonhava em ter condição financeira. Eu venho de uma família pobre, imigrante nordestina, que veio tentar a vida no Rio de Janeiro, né, e se instalou em periferias, morros, e originou os seus descendentes, né, os seus filhos, os seus netos. Então, o meu avô e a minha avó paterna vieram do Ceará, e a minha avó materna e o meu avô paterno vieram de regiões diferentes do Brasil. O meu avô veio daqui do Rio de Janeiro mesmo, de Campos, e a minha avó veio do Amazonas. Era uma indígena que foi vendida criança ainda, uma história muito triste, mas a minha avó ela foi vendida quando tinha 10 anos de idade durante um surto de febre amarela que tomou toda a aldeia dela dentro da floresta amazônica. Então, depois eu também conto essa história da minha avó com mais profundidade. E aí eu sou, o meu pai e a minha mãe se originam desses dois, né, sobreviventes. E a gente nasceu dentro do morro, sabe? A minha mãe cresceu no Acari, na favela do Acari, e depois aqui na favela do Santo Cristo, no Rio de Janeiro. E o meu pai também foi criado no Acari e depois pro Morro do Santo Amaro, aqui no Rio de Janeiro também. Então, eu cresci dentro de uma família pobre, de uma família oriunda de uma realidade periférica, então a minha realidade não tinha como ser diferente. Os meus avós, os meus pais e eu nascemos dentro de uma comunidade, dentro de um contexto de pobreza. Então, eu muito nova queria mudar esse contexto. Então, com 18 anos, já estava no mundo, na verdade, eu saí da casa da minha avó paterna com 16 anos. Eu comecei a fazer unha muito cedo. Eu sou manicure e nail design de formação, mas hoje em dia eu não exerço a profissão como atendendo, né, trabalhando e tudo mais. Eu tenho conhecimento, já fui dona de salão, já fui dona de esmalteria, já fui instrutora, ainda sou, na verdade, porque eu voltei a dar aula recentemente, mas não atendo mais cliente, né, e não atuo mais com comércio aberto. Mas sou manicure de profissão e hoje em dia eu atuo, né, como criadora de conteúdo aqui nas redes sociais. Eu mudei a minha forma de sobreviver, mudei os meus, sabe, a minha visão, expandi os meus campos. Eu não me limitei apenas ao mundo das unhas, né, em ser nail design e manicure. Mesmo sendo empresária, eu acho, na verdade, importante que a gente experimente e circule por tudo que esse mundo ele tem a oferecer para nós. E quando eu era manicure, eu me sentia muito presa, muito limitada, né? Porque a agenda era cheia, então eu começava a fazer unha quando o dia clareava e só terminava à noite, tarde da noite, principalmente quando eu tinha salão e tinha filho pequeno. Eu engravidei com 18 anos, sabe? Foi complicado, foi difícil. Eu passei por muitas turbulências durante essa gravidez, passei por turbulências no pós-parto, que eu tive depressão pós-parto, o meu relacionamento com o pai do meu filho era péssimo, mesmo casada com ele, eu sofria muito, ele, enfim, tinha comportamentos horrorosos, ele me traía, ele me deixava sozinha, grávida, passando mal, doente, ele bebia muito, também descobri no final que ele usava droga, ele me roubou por conta de droga. Enfim, foi um processo muito difícil e ele lutou todos esses anos ele lutou para tirar meu filho de mim. De certa forma ele conseguiu, né, porque a justiça deu a guarda para ele, mas não teve nenhum processo de acariação, eu não fui chamada para receber uma carta do oficial de justiça, e lá estava escrito que a guarda passava a ser do pai, que a mãe não estava apta, e aí já descrito todo um plano de visitação, de comunicação, e ele ganhou a guarda. Eu já estou me organizando para poder recorrer a isso, porque eu quero guarda compartilhada. Hoje a gente mora em cidades diferentes. Voltar a morar na mesma cidade que ele, para poder exercer a guarda compartilhada sem nenhum estresse, sem nenhum problema. Até porque lá é um lugar que eu
amo morar. Eu cheguei no momento hoje que eu finalmente posso dizer pra vocês que eu estou em paz. Posso dizer pra mim, primeiramente, né? Porque pra eu estar compartilhando isso com você, irmã, eu já passei por esse processo todo sozinho e eu tô em paz. Eu tô bem, eu tô firme, eu sei pra onde eu tô indo, eu sei o que que eu tô construindo, eu sei o que eu estou plantando pra eu poder colher mais na frente. Então isso me dá uma tranquilidade pra poder seguir a minha vida. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não estou devendo ninguém, eu não estou dependendo de ninguém e eu não estou mais refém das opiniões de ninguém. Então, por isso que eu posso dizer pra você que eu estou livre. Não é porque eu fiquei milionária, não é porque eu descobri a fórmula da paz, não é nada dessa romantização que muitas das vezes a gente vê aí sobre paz, sobre chegar lá. Pra mim, eu cheguei lá porque eu tô em paz, porque eu tô assim, porque eu consegui me livrar de todo esse mal que eu falei pra vocês, sabe? Então, eu me sinto livre por isso. Eu me sinto livre porque eu finalmente me despi de todas as amarras que faziam com que a minha mente estivesse presa na opinião dos outros. Eu me sinto livre porque eu consigo me enxergar com os meus próprios olhos e não com o olhar acusador do outro. Eu me sinto livre porque finalmente eu consigo olhar para frente e enxergar o meu caminho sem ter a necessidade de que alguém diga para mim para onde eu tenho que ir, ou o que, que eu devo falar, ou como eu devo me comportar. Da forma que eu acho que eu tô fazendo é o jeito certo. Eu tô orgulhosa de mim, então eu não dependo mais que outras pessoas se sintam orgulhosas de mim. Eu acho que eu me tornei uma mulher extremamente resiliente, justa, comigo mesma e com os outros. Uma mulher que tem compaixão, uma mulher que vive com o coração, uma mulher que consegue olhar para o outro e ter compaixão do outro, ter empatia. Eu consigo, ao mesmo tempo que me irrito, que eu sinto ódio de algumas pessoas, sim, porque você ser alguém boa, você ter um coração bom, você ter uma boa índole, não quer dizer que você não vai sentir raiva, que você não vai odiar alguém. Esses são sentimentos genuínos também. Eu sinto ódio, eu sinto raiva, eu sinto rancor, todos esses sentimentos que são genuínos, que fazem parte de nós enquanto humanos. Se eu fosse um ser angelical, um ser celestial, e até eles, tá? Porque dentro dos estudos que eu tenho, e até eles, nem eles estão passíveis desses sentimentos, então vamos focar aqui que a nossa liberdade, ela começa a partir do momento em que nós decidimos que acabou esse momento em que tudo que você faz é dedicado a outra pessoa, acabou o momento em que você só consegue pensar no outro e não em você em nenhum momento, acabou no momento em que você se acolhe, se permite e se legitima, porque você precisa se legitimar, você precisa defender a sua verdade, você precisa defender a sua opinião, você precisa dizer pra você que você está certa, mesmo quando o mundo ele diz que você está errado. E eu não estou dizendo que você não pode aceitar opiniões ou que você tem que ser alguém egocêntrico. Eu estou dizendo que você precisa, acima de tudo, defender a sua verdade. Porque o que mais tem são pessoas para deturpar a sua verdade. Porque elas precisam validar a verdade delas, né? E manipular. E a gente está cercado dessas pessoas manipuladoras. Dessas pessoas que precisam enfiar a verdade delas a goela abaixo para elas se sentirem alguém. São os infladores de ego, são as pessoas que se alimentam de ego, e para você se libertar, você tem que deixar esse ego para trás. Você precisa parar de olhar o seu externo e olhar o seu interno. Isso fez com que eu sentisse, gente, uma liberdade fora do comum, porque eu parei de me vestir para os outros, eu parei de falar para os outros, eu parei de me comportar para os outros. Então, se eu achar que esse cropped ele tá ótimo, ele tá ótimo. Se alguém dizer para mim, se alguém falar para mim, tá horrível, valeu, é a sua opinião. Se eu quiser pôr uma blusa larga, eu vou botar, porque eu não tenho mais a necessidade de ficar provando pros outros que eu estou magrinha ou que eu estou gostosinha. Até porque uma das coisas que mais me libertou, olha aqui pra mim, eu vou falar pra você. Quando eu me vestia pra homens, eu nunca me sentia bonita, porque toda roupa que eu botava, eu sexualizava o meu corpo. E toda roupa que apertava o meu corpo e mostrasse uma dobrinha, mostrasse alguma saliênciazinha, aquilo pra mim era a morte, porque eu me sentia a pior mulher do mundo. Mas quando eu parei de me vestir pros homens e passei a me vestir pra mim, meu amor querido, eu me tornei a rainha que eu verdadeiramente sou. Hoje, eu não sou hétero, hoje eu sou casada com uma mulher, me considero lésbica, bissexual, não me apego a esses rótulos também, porque eu acho que é uma coisa que não me define também, sabe? Não me define. E aí tem essa brigazinha de, né, que é, ah,
Por que que você não pode se considerar lésbica? Porque você teve um filho com um homem. Ah, então você tem que se considerar bi. Aí por isso que eu falo, bi, porque eu já tive um filho, né, com um homem, então algumas pessoas dizem que por isso eu não posso me considerar lésbica, mas eu não me considero hétero também mais. Então, olho mais um homem e fico, ai, nossa, como eu queria desejar aquele homem. Não, não sinto. E nem por outras mulheres também, assim, eu acho que é uma coisa muito. Eu acho que eu vejo hoje as relações, a atração física, atração sexual, as relações. Isso tudo eu vejo também de uma forma completamente diferente, mas acho que é um assunto para um outro vídeo. O meu relacionamento atual, ele contribuiu muito para essa questão também, tá? Quando eu conheci a minha esposa, eu senti como se eu tivesse largando várias correntes para trás. Quando eu me assumi casada com uma mulher, quando eu me assumi apaixonada por uma mulher, quando eu assumi, sabe, o meu relacionamento com todas as forças, eu olhei para o mundo e falei: vocês não vão me parar, vocês não vão me punir por conta dessas opiniões horrorosas que o mundo tem, os preconceitos que o mundo tem. E eu fui criada para ser uma mulher para um homem, sabe? A minha mãe, ela sempre me sexualizou. A minha mãe sempre me ensinou que eu deveria conhecer um homem rico para casar. Eu fui doutrinada pela minha mãe com esse aspecto de ter que ter um homem rico, branco de preferência para casar e para ser validada, sabe? E isso me fez muito mal, porque todos os meus relacionamentos eu caí em ciladas por conta dessa questão de me relacionar com homens, sabe? Principalmente com dinheiro, porque quanto mais o homem ele tem dinheiro, mais ele acha que ele é seu dono e mais estúpido ele é com você. E eu vivi tudo isso. E quando eu larguei tudo isso para trás, nossa, foi bum. Então, eu acho que esses são os conselhos que eu quero passar para você hoje. Se apegue com você. Para você conseguir a sua liberdade, se apegue com você. Esquece a sua religião, esquece a sua família. Se escuta, antes de tudo, se escuta. Você vai conseguir ser guiada através da sua intuição, através do seu eu interior, através do seu sagrado feminino. É isso. Espero que os meus conselhos tenham te alcançado. Eu fico muito feliz de poder contribuir para a sua liberdade, para a sua paz, para o seu amor próprio. Abraços fraternos. E se esse conteúdo para você foi relevante, eu te peço para deixar essa curtidinha aqui para mim, se inscrever no canal, porque por aqui a gente vai bater muitos papos sobre crescimento, sobre espiritualidade e sobre elevação pessoal.